Nossa ideia é ter o orçamento, né, a conclusão da votação do orçamento, até dia 16 de dezembro, que é uma sexta-feira. Para que a gente possa fazer a discussão do orçamento, nós precisamos ter uma definição sobre a PEC, né? Sobre as definições gerais que vão permitir que a gente possa saber quanto que a gente vai dispor, né? Para recompor o orçamento da saúde, da educação, quanto que nós teremos de fato para garantir, né, o pagamento do Bolsa Família, do auxílio emergencial de R$ 600, mais R$ 150 para cada criança até 6 anos, e o que nós poderemos pensar em termos de investimentos, tanto no que diz respeito a obras paralisadas, como também, né, o desejo do presidente Lula de retomar, já a partir de janeiro, o Minha Casa Minha Vida. Né? Nós estamos praticamente há 7 anos sem nenhum investimento na área da habitação. Agora, não tem como a gente debater o orçamento sem ter uma definição da PEC, Denise. Agora, deputado, como é que se lida com o orçamento, com todas essas negociações políticas, com a gente vendo a preocupação de muitos deputados, por exemplo, e ainda garantir neste ano liberação de recursos para a emenda do relator, que é um grande problema que se vai ter também no ano que vem, né, na definição orçamentária, né, isso está colocado em pauta, o próprio governo Bolsonaro vem segurando, porque o orçamento está apertado para este ano mesmo. A gente teve a notícia aí, por exemplo, de suspensão da emissão de passaporte por falta de recursos. Deve sair mais um contingenciamento do atual governo em relação ao orçamento. Então a gente vê a situação muito engessada, essa comprovação que o orçamento do jeito que está, ele é totalmente irreal diante das necessidades do país, né? Mas como é que se lida com essa pressão política, que é inevitável, né, pela garantia de verbas, de mais recursos, a preocupação em manter o que é prioritário, né, para o futuro governo, em termos de ampliação de gastos? Como é que se concilia isso tudo? Olha, Denise, é uma verdadeira engenharia, né? Porque, de fato, são dois movimentos que se encontram, né? Um movimento é um governo que chega cheio de expectativas, né, que carrega, né, uma enorme esperança da sociedade de que as coisas possam melhorar, que o país possa voltar a crescer, possa gerar emprego, né, distribuir renda, criar oportunidades. E outro governo que está saindo de uma forma melancólica, eu diria que é uma forma praticamente patética, né? O presidente da República nunca mais, né, fez uma reunião de trabalho com ninguém. E você sabe, né, a sociedade brasileira sabe como um todo, né, de que maneira o Bolsonaro compôs a sua base parlamentar. Né? Quando os chamados partidos do Centrão entraram para o governo, então, acordou um volume bastante, né, significativo de recursos, através do chamado RP9, que era a forma do governo garantir os votos, o apoio da sua base. E o que aconteceu, Denise? Esses parlamentares, vários deles, receberam durante a campanha eleitoral sinalização de que teriam recursos liberados, outros chegaram a ter empenho, né? Foram até os seus municípios, anunciaram recursos, fizeram promessas e o governo não pagou, o governo não honrou, né? Então, muitos parlamentares do Centrão estão diante de um dilema. Não podem nem retornar às suas cidades, aos seus municípios, não podem nem falar com os prefeitos que eles pediram apoio, porque, na realidade, eles deram um cheque e quando o prefeito, quando a liderança da comunidade, da região, foi no banco sacar, descobriu que esse cheque não tinha fundo. Né? Então, há uma pressão por parte dos parlamentares para que o governo Bolsonaro honre a sua palavra, né? Aquela palavra que assumiu com eles. Isso, evidentemente, Denise, que cria um clima ruim dentro do Congresso. E eu chego a pensar, às vezes, que isso pode ser uma estratégia pensada. Por quê, Denise? Porque há muito tempo os parlamentares falam que a emenda de relator, o RP9, deveria ser emenda impositiva. O que é a emenda impositiva?
emenda de execução obrigatória. E que a forma que o Bolsonaro está encontrando, né, e o Ciro Nogueira defende isso, de tentar trazer para a PEC da transição a impositividade da emenda de relator, é exatamente essa. Não pagar agora é uma forma de dizer para os deputados, mas se nem o Bolsonaro paga, que nós somos da base do Bolsonaro, imaginem vocês com um governo onde nós seremos oposição. Então eu tendo a achar que essa conduta do Bolsonaro de não pagar o RP9, de não pagar as emendas que ele se comprometeu com a sua própria base, é uma forma também de aumentar a pressão por parte de alguns desses setores mais fisiológicos para tentar, como a gente usa, né, no jargão aqui do Congresso, colocar um jabuti na PEC da transição e tentar garantir a impositividade das emendas de relator. A gente vê essa discussão também do chamado orçamento secreto no STF, seria bom que houvesse veto por parte do STF em relação a isso, mas não dá para contar em princípio. Então vem a negociação. Agora, em relação à PEC, no que diz respeito efetivamente aos gastos, o que o senhor considera imprescindível? Olha, Denise, na minha opinião, existem duas coisas que são absolutamente imprescindíveis, né? Quer dizer, a primeira delas é você poder garantir um programa de transferência de rendas. O Bolsonaro chamava de Auxílio Brasil, auxílio emergencial. Nós vamos restabelecer o nome de Bolsa Família, né? De R$600, mais R$150 para cada criança de até 6 anos. Nós temos hoje cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem abaixo da linha da miséria. Nós temos 21,6 milhões de famílias que dependem desse auxílio. E, de certa forma, tanto o Lula quanto o Bolsonaro assumiram durante a campanha eleitoral esse compromisso, né? Então, para mim, a primeira, né, do ponto de vista da hierarquia, ação que nós precisamos garantir no orçamento é o pagamento do auxílio. O segundo... Desculpa interromper, pode prosseguir. O segundo é a recomposição do orçamento na saúde e na educação, né? Nós temos lacunas que não tem como ser ignoradas. Não tem dinheiro para farmácia popular, não tem dinheiro para a saúde indígena, não tem dinheiro, né, para o Programa Nacional de Vacinações, a vacina obrigatória, não estou nem falando aqui de Covid. Não tem dinheiro para merenda escolar, não tem dinheiro para transporte escolar. Ele tirou 3,5 bi das universidades. Ele tirou quase 8 bilhões entre PAB, que é a Atenção Básica da Saúde, e MAC, que são os hospitais. Então, você tem uma lacuna no orçamento da saúde e da educação que obrigatoriamente terá que ser, né, de alguma forma, resolvida. E aí fica a questão do investimento, né? Vamos retomar as obras que estão paralisadas? Vamos ter algum recurso para habitação popular? Então, acho que são essas as questões que o orçamento precisa se debruçar, né? Saúde e educação, auxílio e retomada das obras de infraestrutura e recursos para habitação popular. Não tem muito mais do que isso para a gente resolver. Eu estava interrompendo por causa da nossa audiência aqui, de vários comentários que a gente está recebendo, e o Jonas Júnior, que é o novo membro, disse que o senador Alessandro Vieira apresentou uma PEC alternativa que reduz para 70 bilhões o valor e diz que garante o Auxílio Brasil de 600, mais 150 adicionais. O senhor tem conhecimento dessa proposta? Seria pouco, né? Olha, Denise, a questão não é essa. A questão é se esse valor fica dentro do teto ou não, né? De fato, nós temos 105 bilhões no orçamento para o auxílio e o valor necessário é 175, né? Então, de fato, 70 bilhões é o valor que nós precisamos para garantir o auxílio de R$600 e mais R$150 por criança, para cada criança até 6 anos. Então, este valor está correto. Mas não é essa a questão. A questão é se você tem esse recurso dentro do teto ou não. A questão para nós fundamental é garantir que o programa de transferência de renda e o auxílio seja uma política de Estado, não uma política de governo, né, que mude a cada 4 anos ou que mude a cada ano. Você não pode, um país, fazer um pacto, né? Qual é o nosso raciocínio, né?
É possível que o país não tenha uma prioridade que é garantir que ninguém passe fome. O que nós estamos propondo é o seguinte: qualquer governo deve partir de uma preliminar. Ninguém no Brasil vai passar fome. Ninguém não terá direito a 3 refeições por dia. A partir disso, a gente discute o resto, né? Então, o senador tenta criar ali uma gambiarra, digamos assim, que libera um ano do auxílio, mas não resolve as demais questões do orçamento. Por isso que nós queremos que o orçamento para o auxílio não entre dentro do cálculo do superávit fiscal. Agora, deputado, o teto não vai ter uma modificação definitiva? Vocês vão apresentar alguma proposta nesse sentido? Porque a gente já vê ele sendo furado constantemente pelo atual governo, não é? Aí tem essa discussão toda de um programa permanente do Bolsa Família, né, com esse acréscimo que o presidente Lula quer de R$ 150 por crianças, tem outras despesas prioritárias, o senhor citou ciência, educação, tem os compromissos na área de cultura, né, que certamente o novo governo vai querer executar também, que não são previstos no orçamento, e o teto de gastos, ele é importante como âncora fiscal, é essa discussão que a gente vem tendo toda e cobrança do mercado. Não dá para discutir uma nova âncora que seja confiável, que preserve credibilidade e acelerar esse tipo de discussão no ano que vem, caso haja restrição dessa concessão para mais gastos só para o ano que vem, só para 2023? Com toda certeza, Denise. Agora, essa não é uma discussão que a gente pode fazer em uma semana, né? O governo já sinalizou, o novo governo já sinalizou, o presidente Lula já sinalizou que pretende refazer um debate sobre a âncora fiscal. O Lula foi presidente e vocês sabem que governou fazendo superávit, aliás, chegou a fazer 4,25, isso nunca foi feito em termos de superávit. Quer dizer, o Lula governou com absoluto diálogo e transparência na sua relação com o mercado, conseguiu fazer com que o juro baixasse, a inflação fosse controlada e nós tivéssemos um índice de desenvolvimento extraordinário, né, com uma atração muito grande de investimentos e uma retomada de obras, tanto com recursos públicos quanto privados, como nenhum outro momento recente da história do país. Então, sim, nós precisamos fazer esse debate. Agora, esse debate envolve, você sabe, Denise, né, questões estruturais, a reforma tributária, que se arrasta há muitos anos sem uma solução, uma rediscussão sobre aquilo que a gente chama do mundo do trabalho, uma rediscussão sobre as questões previdenciárias. Então, um arcabouço teórico, um desenho do Estado brasileiro, um redesenho do Estado brasileiro, é absolutamente necessário. E a partir do mês de janeiro, tão logo o presidente Lula assuma, nós vamos retomar com muita força esse debate na sociedade brasileira para chegar, né, a uma política permanente que dê credibilidade, né? O Lula tem falado muito, e o Alckmin também. Nós precisamos ter 3 coisas, Denise. Credibilidade, aqui e fora, isso o governo tem. Previsibilidade, quer dizer, as pessoas precisam saber o que vai acontecer com o tempo, para poder se organizarem, para poder se planejarem, para fazer os investimentos necessários. E planejamento, né? Quer dizer, você precisa de... Ninguém lança um programa de obras públicas de um ano. Ninguém lança um grande programa de habitação popular de um ano. Você precisa pelo menos 4 anos. Então, credibilidade, previsibilidade e planejamento são as 3 questões fundamentais que nós precisamos para poder estabelecer uma relação de outro patamar com os investidores.